Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, de 1 a 14. Lucas capítulo de número 3, versos de número 1 ao verso de número 14. Diz então assim, lerei, os irmãos estarão atentos à leitura, que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconite, Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, há uma fala do pastor Richard Baxter, ele que é considerado o pastor dos pastores. O pastor Richard Baxter, ele disse que eu preguei como nunca tive certeza de pregar novamente, ou seja, esse é o meu último sermão. Assim dizia o Richard Baxter. E nesse último sermão que ele pregava, com a perspectiva já de no dia de amanhã entrar na glória, se Cristo assim fosse servido chamá-lo naquele momento, então ele dizia: eu preguei como nunca tivesse pregado novamente. E como homem, estou pregando, ou tenho pregado a homens que estão morrendo. Como homem, estou pregando para homens e mulheres que estão morrendo. É uma fala um tanto, de repente, forte para nós ouvirmos, porque esse pode ser o meu último sermão, como bem colocou o pastor Richard Baxter. Mas também pode ser o seu último a ser ouvido. Se for o meu último a ser pregado, pode ser o seu último também a ser ouvido do pastor Márcio. E quando nós entramos por esse caminho, nós precisamos de fato ter uma certeza que paira sobre as nossas mentes. Eu estou andando em conformidade com o Evangelho. Eu estou sendo um modelo
fora de moda. Eu estou sendo um homem, eu estou sendo, as irmãs podem assim dizer, uma mulher que tem de fato se destacado como modelo, embora nós temos nos nossos dias uma série muito grande sobre a ditadura da beleza, como escreveu um escritor. E nós precisamos conscientizar a nós mesmos sobre o modelo ideal, não carnal, não palpável, não humanamente falando, não esteticamente falando, mas um modelo espiritual a ser seguido, a ser trilhado, porque é isso que importa. Eu prego como se fosse o meu último sermão, e prego para homens morrendo, como homem morrendo para homens que estão morrendo, e temos que nos preparar. Hoje nós temos uma igreja cada vez mais crescente, ou uma igreja que tem numericamente falando crescente, números gritantes ou números gigantescos. E nós ficamos alegres e contentes quando nós ouvimos do IBGE esse número significativo de evangélicos que já começam a ter um certo interesse de muitos políticos. Muitos políticos começam agora a olhar para os evangélicos com certo cuidado, para não desagradar. Eis a razão, porque no último dia 24 desse mês, a igreja, de um modo geral, ela entra como serviço essencial. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Bahia entenderam o clamor que existe um número significativo de evangélicos e também de católicos que necessitam congregar. Claro, com todo cuidado, com todo o cuidado que exige a vigilância da nossa cidade. Mas, enfim, eu quero então trazer para os irmãos essa ideia que nós precisamos, como modelos, trilharmos a nossa caminhada enquanto nós estivermos neste mundo. Hoje, quando dizemos, ou quando nós falamos, pregamos, de alguma maneira a ser, de repente, noticiada, fulano de tal, pastor, vai vir pregar num canto, ou um cantor, agora se bem que na época de pandemia, não tanto, mas alguém renomado vem pregar numa determinada região, faz-se muitas comitivas, faz-se grupos de ônibus ou de carros, enfim, para irem prestigiar aquele pastor, aquele cantor, e a casa fica cheia, a casa fica repleta. Mas em contrapartida, imagine bem a situação que nos é apresentada no texto sagrado. Qual o interesse que nós teríamos de ouvir um pregador extremamente complicado? Um homem que está pregando no deserto. Quem já ouviu um homem pregar sem púlpito? Quem já viu uma pessoa que não leva cadeira para as pessoas sentarem? Não tem ar-condicionado, não tem bebedouro, estão debaixo do sol, extremamente quente, vale ressaltar, naquela região. Mas esse pregador não usava de maneira um tanto tradicional as roupas, ele trazia sobre a sua pele vestes diferentes, falava diferente, ele comia de forma diferente, e ele agia de forma diferente. Então João Batista, ele passa a ser o exemplo, modelo para mim, não para o mundo, mas para mim e para nós, que é exatamente o que Deus requereu, porque a roupa de João, a comida de João, o modo de João, era uma verdadeira denúncia para a espiritualidade que estava vivendo os israelitas naquela época. Então isso não nos assusta. Quando nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja está sendo nivelada, não por cima, mas por baixo. Isso não nos assusta. Quando nós vemos que os modelos de Deus foram modelos fora da moda do mundo, mas isso ainda não é o principal. Para piorar a situação, as palavras de João Batista eram palavras duras. Ele pregava o arrependimento de pecados
e apontando o dedo na fuça, no rosto, na face das pessoas, dizendo: vós sois raça de víbora, vós precisais mudar de atitude e de comportamento. Quantas pessoas voltaria aqui se por acaso assim agisse a minha pessoa? Não teria atrativos, embora João Batista teve um atrativo fantástico. Porque Deus usava João Batista, Deus falava através de João Batista. Queridos, a maior necessidade do mundo não é de rostinhos bonitos. A maior necessidade do mundo não é termos cabelos espetadinhos, cabelos alisadinhos, barriguinhas saradas, corpinhos um tanto sarados de repente para chamar atenção, ou a si mesmo. Não, eu faço academia, mas não é para ninguém, é só para mim mesmo. É mentira. Você faz para ser elogiado, tanto por você para com o seu cônjuge, espero que seja o seu cônjuge, porque muitos, e é claro tem quem é jovem também, enfim, mas tem muitos jovens e adolescentes, homens e mulheres, que de fato querem se destacar, querem ser um paradigma, um modelo, mas a última coisa que nós queremos ser paradigmas, modelos, exemplos na nossa espiritualidade. Queremos seguir o modelo dos homens másculos, músculos, corpão, mulheres da mesma forma, ou quem sabe aquela roupa que é da última grife, ou do último modelito, enfim, não sei como tratar da coisa, mas o fato é que nós queremos seguir um modelo que está morrendo, nós queremos seguir uma moda que está morta, nós queremos seguir algo que não terá nenhuma edificação, embora não somos contra, mas nós não podemos exceder, nós temos que ter limites, mas com respeito à nossa espiritualidade, não. Quanto mais eu busco, mais eu preciso buscar. Quanto mais eu estou em comunhão com o meu Deus, mais eu preciso aumentar esta minha comunhão. É uma moda que nunca deixa de ficar ou de existir. Você deve ter 40, 50, sei lá, 20, enfim. Quantas modas você já pegou? Quantas tendências já houve nos nossos até essa presente data? Quantos tipos de cabelo você já colocou na moda, tirou da moda, fez isso, fez aquilo, enfim, pintou de azul, de amarelo, ou cortou desse jeito, cortou daquele, os meninos usam essa roupa, usam aquela, quantas? Mas para o reino de Deus só existe uma única moda, e nós temos que segui-la, desde que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele deixou uma única moda para nós estarmos trilhando. O texto faz questão de deixar para nós que havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. Não se levantava um profeta sério, não se levantava um homem comprometido com o reino de Deus. E essa voz, ela não veio da classe dos sacerdotes, ela não veio da classe sacerdotal, não veio nos palácios, mas ela veio, a palavra do Senhor, a um homem chamado João no deserto. E Deus usou um modelo totalmente fora de moda. Um homem que muitos de nós certamente não daríamos tanto crédito, se nós de repente estivéssemos naquele período, é claro. O que está de fato acontecendo, o que estava acontecendo naqueles dias, para Deus usar uma pessoa tão diferente quanto João Batista. O que estava acontecendo no capítulo 3 do Evangelho de Lucas é uma denúncia. É como se nós estivéssemos vendo aqui o Datena de repente, ou Siqueira Campos, ou quem sabe um dos jornais da Record, denunciando o que estava acontecendo. Havia uma corrupção exagerada, exacerbada no templo de Jerusalém. É uma denúncia séria que aqui está sendo feita pelo nosso médico amado, Lucas ao Teófilo, que pediu para ele redigir esse documento. Então o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Deus está levantando uma pessoa diferente dos outros para tão somente fazer a sua obra. Roma havia dominado, Roma havia entrado a cidade, Roma agora adentrou o templo. Roma, ela havia dominado a cidade, Roma havia agora dominado o templo de Jerusalém. E eles, o exército romano, juntamente com todos os seus aparatos, desalojou Deus do templo. Deus não é mais o Deus do templo. O templo agora ele é apenas modelo, ele é apenas algo que serve para
trazer algum visitante para mostrar coisa do tipo, somente mesmo para turistas daquela época. Os romanos então perceberam que os sumos sacerdotes, eles eram pessoas cruciais para controlar a nação, para controlar o povo. Então eles chamam o povo que estava constantemente fazendo revolta contra Roma, contra a cidade, o Império Romano. E então eles dizem, vamos contratar, vamos controlar o sacerdote, que nós controlamos todo o povo. Então Roma percebeu que a melhor forma para controlar a nação era controlando o seu sacerdote. Roma então faz um acordo com esse sujeito, no capítulo 3, que descreve, chamado Anás, que era uma personagem muito querida do povão, e ele então se tornou o sumo sacerdote. Ele se torna sumo sacerdote. Mas ele tinha 5 filhos. 5 filhos. E então Anás, com seus 5 filhos, cada um então passou a ser sacerdote. Mas ele não satisfeito com isso, ele então pega um do seu genro, chamado de Caifás, e o transforma também em sacerdote. Então passou a ser um nepotismo ali naquele templo de Jerusalém. Fazendo assim, ele garantia a Roma as rédeas, o controle, e ele então tinha valores financeiros para comprar terras, comprar casas, comprar coisas do tipo, e ele estava aumentando cada vez mais o seu patrimônio. Deus então, vendo o ofício sacerdotal do templo estava corrompido, ele não tinha mais voz, o Senhor Yahvé não tinha mais voz, ele não tinha mais vez, ele não tinha mais abertura no templo, porque o templo estava em corrupção. E então diz a palavra do Senhor, no verso de número 2, sendo o sumo sacerdote Anás e seu genro Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, não mais no templo. O templo fora abandonado pelo Senhor Deus. E aí onde mora o problema? Deus precisava de um sacerdote da tribo de Levi, da casa de Arão, para ser a sua voz, para clamar, para de fato instruir o povo para a chegada do Messias, para que as pessoas começassem a se conscientizarem sobre a volta, sobre aquilo que Jesus Cristo estaria vindo para concretizar as profecias. Então no templo, o sumo sacerdote Anás obedecia a Tibério César e não ao Senhor Yahvé, e não mais aquilo que ele havia dado para Moisés. Então Deus só podia falar através de um sumo sacerdote, porque assim que ele determinou nas Sagradas Escrituras que seria feito, proclamado através da boca de um sacerdote. Então, meus irmãos, se tudo estivesse nos conformes, quem deveria ser o sumo sacerdote? João Batista. Porque ele era filho do sacerdote Zacarias. E aí então nós temos a linhagem da tribo de Levi. Mas então, o verso 2, como nós já lemos, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Então aqui nós temos essa contradição, não poderia ter 2, apenas um sacerdote. Então Lucas faz essa denúncia, como eu já disse. Então os judeus foram ensinados religiosa e rigorosamente sobre os seus costumes e rituais. Então quando de repente eles veem um sacerdote sem as suas indumentárias, sem o seu chapéu, sem as suas roupas, sem os filactérios da lei, então eles ficam assustados. Mas como pode um negócio desse? Como pode? De repente nós temos um sacerdote diferente em todos os seus aspectos. E eu chamo a atenção dos irmãos rapidamente para isso. João Batista, ele está totalmente diferente dos Anás e Caifás da vida, porque ele vestia de modo diferente. Ele se alimentava de modo diferente. E de modo diferente, ele fazia sua pregação. Então ele tinha vestes, ele tinha alimentação, e ele tinha uma pregação diferente. Ele estava totalmente fora da moda. Ele estava totalmente fora daquilo que se pregava no contexto da sua época. No modo de vestir, quando o texto sagrado diz que ele se apresentou vestido de
peles ou pelo de pele de camelo, aquilo chamou muito a atenção, porque se nós entendermos, se nós vermos, se nós lermos a palavra do Senhor, Levítico capítulo 11, versículo 4, nós vamos ver o que lá. Descreve que o camelo é um animal imundo. O camelo é um animal imundo. João, ele era um sacerdote, porém um sacerdote que não concordava com a religiosidade dos sacerdotes de então. E segundo Êxodo 28, 4, ele tinha que se vestir com boas roupas, pela lei mosaica. Mas agora Deus levanta um animal imundo para que João cortasse e tirasse dele suas vestes. Ele abre mão de tudo aquilo para usar uma vestimenta feita de pelo de camelo, de pele de camelo, de couro de camelo. Sabendo então que era algo descrito como imundo, Deus então levanta o servo para usar estas vestes para causar escândalo nos israelitas, para denunciar a corrupção e dizer: as vestes dos sacerdotes estão sujas. Há corrupção existente no meio dos sacerdotes. Eles não servem, não prestam para nada. Porque Deus sai do contexto religioso da época e agora vai para o contexto de deserto. E então há uma denúncia sobre as vestes, sobre as atitudes, e veste aqui atitudes. Simplesmente ele está mostrando isso. E o que me chama muita atenção é quando eu leio o 1 Pedro, quando diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus levanta o servo para usar vestes, para causar escândalo e denunciar a corrupção existente no meio dos sacerdotes. E eu peço aos irmãos que olhem agora para as suas atitudes. Olhe para a sua maneira de viver, de pensar, a sua maneira de agir. Como nós estamos nos comportando, uma vez que o próprio Martinho Lutero ensinou, instruiu sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Como eu disse no início desse sermão, esse pode ser o meu último sermão, mas também pode ser o seu último a ser ouvido. E como você tem se comportado? Eu tenho me comportado diante de Deus. Como as minhas vestes estão me denunciando? E eu digo, não propriamente panos, mas atitudes. Anás e Caifás tinham as roupas de sacerdote, as vestes talares, mas não tinham e nem conheciam a Deus, não tinham comunhão, não tinham intimidade com o Todo-Poderoso Deus. Eles tinham ofício, mas não tinham Deus no seu ofício. E muitas vezes nós temos o nome ou o título de crentes, mas nós não temos o Deus dos crentes. Nós não estamos em comunhão com o Deus revelado. E aqui nós temos na palavra do Senhor simplesmente um alerta para nós. Esse pode ser o nosso último sermão. Quando os homens olhavam para João, enxergavam a ver, assim, suas vestes, que ele mesmo era. Esse homem é um imundo. Olhando para as vestes de João, era como se fosse um espelho. E eles olhavam para João e diziam: meu Deus, como eu estou. Porque este homem, ele é santo, ele fala, queima o meu coração, arde o meu coração. Eu sou um imundo, Senhor. Porque eles lembravam de Levítico. Yahvé havia rompido com aquela tradição judaica dos seus sacerdotes. Eles não obedeciam a Deus, mas agora eles obedeciam a Herodes. Herodes passava agora a ser o grande ditador, aquele que dava a última palavra dentro do templo de Jerusalém. Mas o Senhor Yahvé precisava de um sacerdote puro, sem contaminação, para proclamar assim a chegada do Messias. E nós olhamos para as vestes de João Batista, de camelo, e eu preciso agora olhar para as minhas vestes e me questionar: eu estou purificado? Eu estou me purificando?
ou eu estou totalmente desprovido. Se Cristo voltar hoje, que nós estamos falando sobre João Batista, que está proclamando a chegada do Messias, e cada um dos filhos e filhas do reino, a começar comigo, nós somos proclamadores da segunda vinda de Cristo. Nós temos que levar as pessoas a olharem para dentro de si e começarem, de fato, a se questionarem, começarem, de fato, a vivenciarem: eu estou preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Mas diz mais a Bíblia, que João Batista não apenas se vestia de forma diferente, mas ele se comia, ou ele alimentava, o modo que ele se alimentava, gafanhoto e mel silvestre, era diferente, chamava muito a atenção. Levítico capítulo 7, o 31 e 32, o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, diz o texto. Porém o peito do boi, o peito do animal, será de Arão e dos seus filhos, não a parte nobre, não a picanha, mas o peito. O nobre é para o Senhor, o nobre é para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O filé é para ele. E diz mais, Levítico 7, 31 e 32. Também a coxa direita darei ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. O peito. E o sacerdote, eles sobreviviam do tabernáculo, do templo. Dali ele tirava os alimentos, as pessoas levavam, então dava parte para o sacerdote. Mas o grande problema que nós estamos vivendo hoje é que nós estamos querendo não mais o peito, que é uma parte, como chamado, de carne de segunda, para cozinhar, pelo menos no nosso contexto. E quando nós olhamos para as nossas vidas, que somos sacerdotes, nós olhamos e vemos o seguinte: eu não quero peito, não. Eu quero é o melhor do gado. Eu quero é o melhor do carneiro. Quando eu olho então para o nosso contexto, nós não vivemos mais no sacrifício, nos ritos mosaicos. Mas agora nós não estamos abandonando aquilo que Deus determinou para estarmos comendo o melhor que deveria ser de Deus. Estamos dando os refugos para Deus do nosso tempo. Estamos dando aquilo que muitas vezes deveria ser algo para nós, e nós estamos comendo, e nós estamos vivendo os melhores dias. Aí chega uma pessoa certa feita para mim e disse: pastor, quando eu me aposentar, eu vou dedicar todo o meu tempo para o Senhor Jesus. Eu falei: para com isso. Deus não quer gente comido. Deus quer jovens, gente com potencial. Aí tu chega lá, de repente, vai para um campo missionário, e chega lá, tem que estar tomando remédio para pressão, remédio para dor nas costas, remédio para isso, remédio para aquilo. Para que Deus te quer? É no melhor dos nossos anos que nós temos que consagrar para o Senhor Jesus Cristo. Então João denuncia o sacerdote que se alimentava do melhor da oferta que o povo trazia ao templo. Alimentar-se do melhor do tempo que Deus te deu, alimentar-se do melhor que Deus lhe deu como a oferta, os haveres. E olha que a palavra do tesoureiro, desde manhã falou. Graças a Deus nossa igreja tem se destacado, louvo ao Senhor pela fidelidade da igreja, mas podemos melhorar. Não posso querer comer. João então denuncia os sacerdotes que se alimentavam do melhor das ofertas que o povo trazia para o Senhor. Os sacerdotes estavam pastoreando o povo, mas pelo contrário não estavam pastoreando o povo, mas estavam enriquecendo-se e empanturrando-se das ofertas que o povo trazia. O melhor é para Deus, sempre foi para Ele, sempre foi o melhor do meu tempo, do meu talento, dos meus tesouros, da minha família, tudo é para o meu Deus. Eu louvo a Deus pela vida de Israel. Israel é diferenciado, a nação. Israel começou lá atrás e não fez vacina nenhuma e tal e coisa, os irmãos sabem que os irmãos acompanham. E eu não queria nesse negócio que Israel continua sendo povo de Deus. O povo de Deus é a igreja do Senhor. O Senhor vai acertar a conta com a nação de Israel. Mas Israel hoje é a nação exemplo para o mundo no quesito de vacinação. Diferenciado. O que esse povo tem?
Porque eles aprenderam um princípio. Em 1946, depois da Segunda Grande Guerra, Israel aprendeu sobre essas questões. Então, onde quer que estivesse um israelita espalhado, depois que eles recebem aquela faixiazinha lá, aquele pedacinho de terra, cercado por islamistas, que a ONU fizeram um assentamento deles, que eles estiveram lá, Tel Aviv, capital, que agora é Jerusalém, enfim, a briga política. Mas todo israelita, onde quer que eles estejam, eles enviam um dízimo para fortalecer. Não, eu moro no Brasil, eu estou no Brasil. Mas eles remetem para lá para fortalecer a sua nação, para fortalecer o seu povo, porque eles estão debaixo de olhares inimigos por todos os lados. Imagine uma insignificância daquela nação, tantos países mais poderosos, mais fortes, mas todos respeitam, porque é um país extremamente bélico, um país que tem um potencial descomunal, porque o povo entendeu que o melhor é para o Senhor, seu Deus. O melhor é para Deus, não é para pastor, não estou dizendo aqui. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ela tem esse diferencial. Ela tem tido esse diferencial. Pastor, ele é assalariado. Se entrar 100 mil é do pastor, nunca foi. Oh Deus, se fosse. Mas não é. É do conselho que vai administrar. A igreja tem CNPJ, a igreja tem pessoa jurídica, a igreja tem as contas dela. A igreja, ela sobrevive sozinha. Ela não depende de pastor, ela só depende de Cristo Jesus. E é esse quesito de alimentar-se de gafanhoto e mel silvestre que João Batista vem para denunciar. Vós tem comido o tempo, vós tem comido o melhor para Deus, e fica dando a sobra e acha que é sobra para Deus. Aí eles falam assim, gente do céu, não precisa me dar sobra não. Não precisa de sobra não. E nós, você e eu, como eu disse, nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes segundo aquilo que nos ensina a palavra do Senhor lá em 1 de Pedro, capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. E o que nós estamos comendo, muitas vezes, é as primícias que deveriam ser devolvidas para o Senhor. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Reinava a pobreza, reinava a fome e reinava o desespero. Essa dieta de João significa dependência de Deus e não de Roma. Eu dependo do meu Deus. Aqui temos um protesto vivo contra todo o egoísmo, a autotolerância e negligência das autoridades judaicas. Deus o diferencia na sua alimentação. Aquilo que julgamos essencial, para João era secundário. Que muitos de nós, a começar de mim, claro, quando eu falo para os irmãos, eu estou falando primeiramente para mim. João não valorizava bens. João não valorizava conforto. João não valorizava honra. João Batista não valorizava aquilo que muitas vezes nós nos sacrificamos a saúde, sacrificamos a família, sacrificamos aquilo que mais amamos para conquistar aquilo que nós não vamos levar. Que nós não precisamos, mas muitas vezes para ostentar e encher os nossos olhos. Esse servo de Deus veio denunciar os que valorizavam demasiadamente as coisas deste mundo. João sobreviveu comendo mel silvestre e gafanhoto. Terceira questão aqui para nós irmos embora. João nas suas vestes, nas atitudes. João na alimentação, naquilo que deveria ser o melhor para Deus. Eles estavam comendo, João disse não. Mas também no modo como se pregava. João era diferenciado. João não pregava no templo. João não pregava em sinagogas. João não pregava nas praças floridas de Jerusalém, mas no deserto árido da Judeia. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. O povo era religioso, mas não era convertido, não eram convertidos ao Senhor Jesus, ao Senhor Yahvé. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Eles frequentavam o templo, frequentavam os cultos, frequentavam os ritos, mas não eram convertidos ao Senhor. O povo era religioso. O verso 8 do capítulo 3 diz:
3:8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O versículo 8: eles estavam descansados numa falsa segurança. Repito, eles estavam descansados pelo simples fato de terem nascido judeus. Os rabinos ensinavam: se você nasceu judeu, você já está no céu. Você já vai direto para o céu, ó, igual o quiabo na boca de banguela. Você desce brincando, vai tranquilo, sem problema nenhum. E aí João Batista bate de frente, assim como Jesus Cristo também bate de frente contra esse sistema. Essa falsa segurança. O povo estava descansado nessa falsa segurança. E quanto a nós? Será que pelo simples fato de nós sermos frequentadores de igreja, isso tem nos dado de repente esse descansar, dizendo: eu vou à igreja, então eu estou preparado? Será que estamos de fato e de verdade preparados? O povo estava indo para o juízo sem se preparar. 7 e o 9 diz assim: diziam ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançado fora. Não tem como fugir do juízo de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, a nação havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida. Os palácios estavam corrompidos. Os que trabalhavam na secretaria da fazenda daquela nação estavam corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. A corrupção imperava. Era como se nós estivéssemos no Brasil do século 21. E a pregação de João Batista é contrária àquilo que se pregava, dizendo: vós estáis descansados, fique tranquilo, vai dar tudo certo, você não é crente, confia. E aí João diz assim: você precisa melhorar mais. Ele está dizendo raça de víbora para aqueles que frequentavam o templo. Ele está dizendo para este povo que estava achando que já tinha entrado no céu, ele está dizendo: vós, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A religiosidade, essa prática que não pode produzir em você essa convicção e certeza. João Batista, ele aparece no meio de um completo caos espiritual e moral. Veio para preparar o caminho do Senhor, a vinda do próprio Messias. João Batista veio, ou ele está inserido num contexto diferente do nosso? Não. Ele aparece no meio de um completo caos espiritual e moral. E ele está preparando o caminho da vinda do Messias. Então João Batista confronta ousada e determinadamente e destemidamente o pecado e a religião legalista dos fariseus. Sozinho, ele enfrentou o império das trevas, o império econômico, o império social, o império bélico, o império político daquela época, ousando um verdadeiro rebuliço. João Batista preparou a vinda. Nós somos a voz que clama no deserto, que está preparando a volta do Senhor Jesus. E quando eu olho para as minhas vestes, quando eu olho para meu alimento, trazendo então aquilo que foi dito eu tenho dado melhor para o meu Deus, e a minha pregação e a minha espiritualidade, ela é de comodidade, ou ela é de convicção bíblica? Porque eu sou o João Batista da minha geração, nós somos. Meus queridos irmãos, concluo nessa noite. Meus queridos irmãos, como João Batista, nós todos somos chamados para ter uma vida diferenciada. Quer seja nas vestes, quer seja nas nossas prioridades, quer seja na nossa mensagem de vida pregada.
para as pessoas verem que nós não fazemos corrupção, que nós não mentimos, que nós não induzimos ninguém ao erro, que nós temos um comportamento de dar e não de tirar das pessoas. Quando a igreja acertar, quando o Márcio acertar sua vida com Deus, algo tremendo, extraordinário pode acontecer no mundo. Se queremos ver nossa cidade, o Tinga, impactada, precisamos acertar nossas vidas com Deus. Se nós queremos impactar com 130, 140 pessoas, essa cidade com mais de 18, quase 20 mil habitantes, é simples, é muito simples. Basta nós seguirmos esses 3 princípios. E as pessoas saberão, entenderão e perceberão que nós somos os João Batistas dessa geração. Ao ponto de dizer para eles: você já está preparado para encontrar com o Senhor? Ou você está buscando fugir da ira de Deus? Não tem como você fugir, você tem que ir ao encontro. Você tem que encontrar com a ira de Deus. Mas quando ela olhar para você, ela vai perceber o sangue de Jesus na sua vida, e ela vai se desviar. E ela não alcançará você, porque o sangue de Cristo é quem desvia todo o furor da ira de Deus. Se queremos então agir dessa forma. João Batista foi um modelo fora de moda, porque ele não andava na moda daqueles dias. Ele fez diferente. Ele não era um crente meia boca, um crente de comportamento duvidoso, onde as pessoas de repente levavam e diziam: para ser um crente como fulano tal, não quero ser não. E eu digo uma coisa para os irmãos: é algo que precisa ficar bem aberto nos seus ouvidos. Abra bem os seus ouvidos. Nós não podemos viver uma religiosidade. Nós temos que viver uma espiritualidade. João Batista foi assim. Portanto, ele estava fora de moda para os sacerdotes, mas totalmente na moda para o Senhor Jesus. João Batista, ele era radical. E é isso que eu estou tentando te mostrar durante esses 40 minutos. Não seja maleável com o pecado, radicalize com o pecado. É impossível a você causar tal impacto se a sua vida é uma vida dividida, fútil, mesquinha, se tropeça em coisas tão significantes como as coisas deste mundo. Seja radical nas suas decisões, seja radical na sua conduta, seja radical no seu falar, seja radical em dizer sim, sim, não, não. Abomine tudo aquilo que é do mundo e toda a aparência do mal. Sustente-se apenas na comida que o Senhor Yahvé pode lhe conceder espiritualmente. Há 2 maneiras de você encarar essa mensagem nessa noite. A primeira é olhar e dizer assim: pastor, é um fardo muito grande para mim, pastor. É um fardo, porque esse negócio de veste, esse negócio de atitude tem que ser certinho lá no ramo que eu trabalho, no ambiente de trabalho que eu estou, lá na escola, na faculdade. Pastor, o senhor não sabe de nada. Então saia. Não é um ramo, porque mais importa você entrar com a mão decepada, com o olho, sem um olho, do que todo o seu corpo parar no fogo do inferno. É perder para ganhar. Pode ser um fardo, mas também com alegria e euforia de saber que você, de saber que nós, nesse presente momento, somos a voz que clama no deserto através das nossas atitudes, através das nossas prioridades, mas também através daquilo que o Senhor, nosso Deus, tem nos ensinado, da nossa mensagem, vivida, pregada, de maneira que seja sem palavras. Meus amados irmãos, você não vive mais em meio. Nós vamos
compreendendo a mensagem do Evangelho dia a dia, momento a momento, vocês vão viver em meio à diferença, assim como nós. Há coisas que lhes são estranhas. Vou jogá-los dentro de algo que é radicalmente o oposto de vocês. Nós não estamos no mundo para procurar uniformidade para a sua própria vida. Ao contrário, nós estamos vivendo num ambiente essencialmente averso a você, para que possa você e eu alterá-los. Para que nós estamos vivendo num ambiente avesso, diferente, não para nós igualarmos, mas para nós transformá-los. O pastor J.C. Riley, ele diz o seguinte, abro aspas: a igreja visível agora é um corpo misto. Isso eu estou dizendo a igreja do modo geral. A igreja visível é um corpo misto. Crentes e não crentes, santos e não santos, convertidos e não convertidos, agora são misturados em toda a igreja do Senhor espalhado na face da terra. E frequentemente sentam, ouvem o mesmo cântico. Isso de fato traspassa o poder do homem de separá-los. Fazem-se profissão de fé, frequentam a escola dominical, os cultos de orações, doutrinas, parecem viver a verdadeira graça. É frequentemente uma pessoa até agradável, mas sem discernimento correto de caráter, é uma possível vítima a ir para o inferno. O joio e o trigo estarão sempre juntos até a volta do Senhor. Cabe a você se questionar: eu sou joio ou eu sou trigo? Eu fiz a pública profissão de fé, mas eu sou mais modelo secular ou mais modelo João Batista? Eu não poderia ser considerado um pregador do Evangelho se eu não concluísse esse nosso tempo aqui nessa noite juntos, sem perguntar para você e para mim. Primeiro, você realmente colocou a sua fé em Jesus Cristo? Você já depositou a sua fé nas mãos de Jesus Cristo? Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Você já foi batizado e quando se batizou você está agora no processo de santificação até a volta do Senhor Jesus Cristo? A sua vida é diferente? Se não for diferente, se você for um modelo em práticas, em prioridades e na mensagem igual ao homem secularizado, você e eu, ou nós, estaremos perdendo um tempo precioso, porque nós não estamos preparados para a segunda vinda de Cristo e nem para endireitarmos os caminhos para que Ele volte. Fiquemos de pé e vamos orar. Eu quero simplesmente que você, nessa noite, olhe para dentro de você. E você sabe, como eu disse, o pastor Richard Baxter disse: esse pode ser o seu último sermão, Márcio, mas também pode ser o seu último a ser ouvido. Mas se semana que vem aqui nós estivermos novamente nesse encontro, na terça, quinta e também no domingo, louvemos ao Senhor. Porque o Senhor foi tolerante com você para você se arrepender mais e mais, para você se preparar mais e mais, para que eu me prepare mais e mais para encontrar com Ele. Isso é chamado de longanimidade que Ele está dando para você. Não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu talento, não desperdice a sua comunhão. Soberano Deus e Pai, gracioso, amado Jesus, somos teus filhos, filhos da graça. Deus amado, ninguém nos induziu a fugirmos da ira vindoura, não, Senhor.
estamos adentrados nela. Nós estaremos enfrentando ela de frente, não pelos nossos méritos, não porque somos bonzinhos, não porque nós nunca adulteramos, nós nunca roubamos ou porque nós nunca matamos, não, porque isso simplesmente é palha diante do Senhor, mas porque nós confiamos no teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. A nossa fé está depositada unicamente e exclusivamente em teus pés. Tu és o Senhor e Salvador de nossas vidas. Seguimos os teus escritos e dele nós não abrimos mão, Senhor Deus, embora saibamos que existe um Deus que tem cegado o entendimento das pessoas deste século, ó Pai. Mas nós, diferentes, estamos andando debaixo da santa palavra, que é a luz que ilumina o nosso caminhar. Abençoe a igreja, abençoe quem, ó Deus amado, tem de fato sido o proclamador da sua segunda vinda, Jesus. Guarde-os, cuide-os de cada um, Deus amado, cuide de cada um desses pequeninos. Ó meu Deus, quanto aqueles que estão conosco nessa noite, ó Deus, esteja iluminando as suas mentes para compreender, ó Pai, a boa, perfeita e agradável, convencendo-os de seus pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, e suplico que o Senhor abençoe os meus irmãos, cada pessoa que aqui nessa noite se encontra, livrando e protegendo de toda a ação do mal, de toda a peste perniciosa que tem se propagado por esse mundo afora. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus. Guarde os teus pequeninos. Amanhã, segunda-feira, dia de muitas lutas, dia de batalhas, mas também dia de muitas vitórias. Proteja-nos de todo mal, em nome de Jesus. Recebeis a bênção, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as santas e eternas consolações do Santo Espírito repouse sobre ti, povo proclamador da segunda vinda de Jesus, agora e sempre, aleluias. Amém. Podeis assentar, queridos, estamos assim.